Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós seguimos com o estudo do verbo no modo indicativo, no capítulo 16, páginas 347 até 349. Então nós vimos que o modo subjuntivo é aquele que indica possibilidade, incerteza e também hipótese. E vimos também na aula passada que o modo subjuntivo tem três tempos, que são o tempo presente, que é aquele que indica um fato atual, exprimindo uma possibilidade, o pretérito imperfeito, que indica um fato passado, dependente de outro fato também no passado, e o futuro do presente, que é aquele que indica um fato futuro relacionado a outro fato futuro. Então aqui nós não podemos nos esquecer que sempre há indicação de possibilidade de hipóteses. Então aqui nós temos o modelo de conjugação no modo subjuntivo. Assim como eu havia apresentado para vocês quando nós trabalhamos o modo indicativo, aqui também eu vou proceder da mesma forma e vou apresentar para vocês um modelo de conjugação de verbos conforme então os tempos do modo subjuntivo. Então, como eu já havia explicado a vocês, no tempo presente, no pretérito imperfeito e também no futuro. Lembrando aqui que quando nós tivermos os verbos regulares, que são aqueles que possuem o mesmo radical, ou seja, uma parte comum, quando nós fazemos a conjugação do verbo, nós então podemos tomar como base essa estrutura. Lembrando que o verbo cantar é um verbo que tem a terminação em ar, portanto, ele pertence à primeira conjugação. Ou seja, todos os verbos que também pertencem à primeira conjugação, ou seja, aqueles que terminam em ar, eles seguem esse mesmo modelo de conjugação, ou seja, nós podemos então fazer aqui a substituição do radical, ou seja, aquela parte que repete em todas as formas, e levar em conta então essa desinência aqui. Então no presente fica que eu cante, que tu cantes, que ele ou ela cante, que nós cantemos, que vós canteis e que elas ou eles cantem. Então aqui, só reforçando, nós temos o radical que repete-se em todas as formas e o que muda então é a terminação desse verbo conforme o pronome que está aqui. Então aqui no tempo presente. No pretérito imperfeito nós temos se eu cantasse, se tu cantasses, se ele ou ela cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis e se eles ou elas cantassem. Então aqui, assim como no tempo presente, o verbo, que é o verbo regular, que pertence à primeira conjugação, ou seja, que termina em ar, se nós fizermos essa conjugação, nós seguimos trocando esse radical e acrescentamos essa terminação. E ainda no futuro nós temos quando eu cantar, quando tu cantares,
No futuro, nós temos então, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele ou ela cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles ou elas cantarem. Na sequência, nós temos também aqui o modelo de conjugação do verbo vender. E como vocês sabem, vender é o verbo que tem a terminação em er, portanto, ele pertence à segunda conjugação. Isso significa, então, que, assim como o verbo cantar, o verbo vender, ele também é um modelo, a partir dele, dessa forma, desse modelo de conjugação, nós temos a possibilidade de conjugar os verbos que pertencem também à segunda conjugação. Então, por isso que nós temos aqui como o modelo. E observando, então, essa terminação do verbo e seguindo a mesma lógica que vocês já conhecem, também é possível fazer essa conjugação do verbo em todos os tempos. Então, nós temos no tempo presente que eu venda, que tu vendas, que ele ou ela venda, que nós vendamos, que vós vendais e que eles ou elas vendam. No pretérito imperfeito, nós temos se eu vendesse, se tu vendesses, se ele ou ela vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis e se eles ou elas vendessem. No futuro, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele ou ela vender, quando nós vendermos, quando nós vendermos, quando vós venderdes e quando eles ou elas venderem. Então, aqui, só lembrando que de acordo com o pronome, a pessoa do discurso que nós temos, é que o verbo também precisa ser adequado conforme esse pronome, conforme essa pessoa do discurso. Então, ele sempre precisa concordar com esse fator, com esse aspecto. Temos ainda aqui o modelo de conjugação do verbo partir. Lembrando que o verbo partir, por ter a terminação em ir, pertence então à terceira conjugação. Então, aqui, no presente fica que eu parta, que tu partas, que ele ou ela parta, que nós partamos, que vós partais e que eles ou elas partam. No pretérito imperfeito, se eu partisse, se tu partisses, se ele ou ela partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis e se elas ou eles partissem. No futuro, quando eu partir, quando tu partires, quando ele ou ela partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes e quando eles ou elas partirem. Então, aqui eu apresentei para vocês os modelos de conjugação, tanto de um verbo que pertence à primeira conjugação, que no caso tem a terminação em ar, no infinitivo, o outro que tem a terminação em er, no infinitivo, e também o verbo partir, que tem a terminação em ir e que pertence então à terceira conjugação. Então, com base nesses modelos, nesses três verbos, é possível nós fazermos a conjugação de todos os verbos que seguem essa mesma lógica, ou seja, que são verbos regulares e que também enquadram-se
nessas conjugações. Então, esses modelos servem de base para os demais verbos. Então, seguindo, para exemplificar um pouco mais sobre esse conteúdo que nós trabalhamos na aula de hoje, eu vou resolver com vocês o exercício 2 da página 348. Então, ele diz assim: observe o uso do futuro do subjuntivo nas falas da coluna da direita. A seguir, relacione-as à coluna da esquerda, identificando o que os verbos indicam. Então, nós temos no item 1, na primeira coluna, condição, 2, modo e 3, tempo. E as falas: reciclarei quando quiser, reciclarei se quiser e reciclarei como quiser. Então, nós precisamos relacionar. Então, quando se diz reciclarei quando quiser, esse indica, então, uma condição, aliás, indica o tempo, ou seja, eu vou reciclar quando eu quiser, no momento em que eu desejar. Reciclarei se quiser, ou seja, indica uma condição. Então, colocamos número 1. Reciclarei como quiser, ou seja, o modo, a forma, a maneira como eu quiser. Então, a sequência, aqui a resposta do exercício 2 fica 3, 1, 2. O mesmo também nós temos no exercício 3 da página 349. Então, nós temos lá assim: analise o emprego do presente do subjuntivo nas frases da coluna da direita. A seguir, relacione-as à coluna da esquerda, identificando o que os verbos expressam. Então, no item 1, desejo, 2, dúvida, hipótese, no 3, ordem ou proibição. Então, analisando as frases, talvez despertem para a questão do lixo. Então, aqui é uma hipótese, é uma dúvida. Então, nós colocaremos o item 2. Que se manifestem os contrários ao projeto. Nós temos aqui a indicação de uma ordem, de uma proibição também. Então, corresponde ao item 3. Reciclemos nosso lixo para colaborar com o planeta. Então, aqui é um desejo que é manifestado, portanto, corresponde ao item 1. E a tarefa que deverá ser realizada referente à aula de hoje, exercício 7 da página 347. Mais uma vez, vocês têm lá no exercício 7 para preencher uma tabela de conjugação de verbo. Então, é isso que vocês deverão fazer com base nesses modelos de conjugação que eu apresentei para vocês durante a aula. E também o exercício 1 da página 348 e também o 4 da página 349. Então, essas são as atividades que vocês deverão realizar para a aula de hoje. E por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima.